eu quero insistir na estabilidade de fé que você precisa ter. Eu venho hoje nesse púlpito, nesse auditório, mais uma vez com esses irmãos, mais uma vez aqui, para poder incentivá-los a persistir na fé, incentivá-los o quanto vocês precisam estar estáveis, estabelecidos, firmados, porque a nossa promessa futura, ela é extremamente maior a toda e qualquer vida, boa ou ruim, que qualquer um de nós possamos ter. O salmista Asaf, ele começa a observar a condição dos ímpios, dos incrédulos, que conseguiam prosperar, que conseguiam ir bem. Muitos deles não tinham o problema que os do povo de Deus tinham. Ele olhava para eles e via que eles tinham vidas abastadas. É impressionante. Existem cristãos com depressão e existem ímpios que nem sabem o que é depressão. Você vai ver ímpios que terão 3, 4, 5 casas, 5, 6 viagens por ano, e você terá bons cristãos fiéis que todo mês contarão os seus recursos para poderem suprir o seu aluguel do mês. E existem inúmeras outras diversidades que sobrepõem a vida cristã, em que o próprio lar é extremamente complexo. Às vezes você terá uma irmã serva fiel e com extrema dificuldade no seu lar para com seu esposo e filhos. De outra sorte, você também terá esposo, marido, fiéis e com grandes dificuldades no desenvolvimento do próprio lar. Filhos e também buscando a fé enquanto os pais adormecem. Mas eu quero hoje buscar incentivar vocês. Olha, entenda uma coisa. A conclusão de nossa vitória está chegando. A conclusão de tudo que Cristo promoveu sobre as nossas vidas está chegando. Você está presenciando os capítulos finais da herança da igreja sobre a terra. Você é participante dos últimos capítulos da obra da igreja sobre a terra. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus inaugurou a dispensação da igreja, onde ele salvaria os gentios e com isso iria proporcionar o momento para salvar os judeus e com isso compor toda a sua igreja celestial, o que ele chama de Nova Jerusalém, o que ele chama de Israel de Deus. E nós somos participantes desse último momento, uns para a glória de Deus, uns que são para louvor de Deus e outros que vão servir para escândalo diante de Deus e dos homens. Uns para servirem de exemplo da cruz de Cristo, da obra que Cristo fez, e outros para vergonha pública diante dos homens. Uns para escândalo e outros para evidência. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele diz que nós somos o sal da terra. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. E que também nós somos a carta não escrita por mãos de homens. E quando eu digo isso, eu não digo que os evangélicos são isso, porque eles não são. Nenhum evangélico, nenhum católico, nenhum religioso é. Só é o sal, só é luz. Aqueles que nasceram do Espírito, nasceram de novo em sua regeneração, abandonando as obras mortas, sendo de novo gerado para a natureza eficaz de Cristo, para andar em amor e em temor ao Evangelho e à Palavra de Deus. Não é para o religioso frequentador dos seus templos divinos e nem das suas liturgias, mas aqueles cujo o Cristo vivo entrou para dentro do templo, que é este indivíduo, e agora vive de fé em fé, de glória em glória. Para isso eu tenho uma insistência para vocês. Olha, eu sei que muitos não vão ouvir o Evangelho, muitos que vão sentar ao seu lado, não vão dar atenção ao Evangelho, alguns vão passar desapercebidos, mas eu não estou aqui para falar aos descrentes, os evangélicos ateus. Eu estou aqui
para falar àqueles que têm tido alguma esperança na salvação. Paulo chega a dizer assim: olha, eu escrevo estas coisas para vocês para que o vosso gozo se complete, a vossa alegria seja completa. E eu quero falar estas coisas aqui hoje para que a alegria do salvo seja completa e o desespero do perdido seja visível. Nós estamos vivendo últimos momentos. Nós estamos vivendo o final de nossa dispensação. E quando eu digo isso, eu digo nos dois principais aspectos. No final de nossa vida, como propriamente o final do período reservado à igreja. Porque existem muitos cristãos que pensam assim: a vinda de Cristo está tardia, ou ela não acontecerá. Mas eles falam isso como se eles fossem viver muito tempo. Para um cristão que morreu ontem, Cristo veio já para ele. Aí eu te pergunto, quando que você acha que Cristo virá para você? Para alguns, já veio. Em que a vida deles acabaram, a eternidade já está definida. E agora estamos nós aqui, muitos gozando de plena saúde, ou a grande maioria, talvez a totalidade do que eu vejo aqui. Eu vejo jovens saudáveis. Eu vejo homens e mulheres maduros, saudáveis. E a pergunta é: quando, em que momento Cristo viria? Uma vez eu vi na televisão uma reportagem, um cientista falando que daqui 1 milhão de anos a Terra não vai existir. Sabe qual que foi a minha preocupação? Nenhuma, porque eu não estou aqui daqui 1 milhão de anos. Isso não fez diferença nenhuma para mim. Eu disse: oh, meu Deus, o mundo vai acabar daqui 1 milhão de anos. Eu não tenho 1 milhão de anos. Não me interessa se a Terra vai ser maior, menor, se a água vai ser verde. Eu não estarei aqui. Aí eu vejo cristãos olhando, dizendo assim, eles não dizem com a boca, mas a sua postura está dizendo assim: Cristo não irá voltar. Não veio até hoje. Talvez você olhe para você e converteu talvez há 20 anos atrás, e tem 20 anos que alguém está dizendo que Cristo irá voltar. E a igreja contemporânea, a religião atual, eles não conseguem observar exatamente isso, que Cristo está voltando. Eles não conseguem observar exatamente isso, que a vinda prometida de Cristo irá acontecer, e eles pensam que há 2000 anos ele disse. A própria Escritura diz: olha, tem gente que acha que está tardio a vinda dele. Mas deixa eu dizer para você, o próprio apóstolo também diz que estamos mais perto de alcançar a promessa hoje do que quando iniciamos a fé. Para alguns, a vinda de Cristo não vai demorar mais 10 anos. Para outros, a vinda de Cristo não vai demorar 20 anos. Talvez, para alguém, a vinda de Cristo não vai demorar 2 anos. E o que fazer mediante esse tempo? Que atitude ter mediante esse tempo? Se você perceber e parar para pensar que a vinda de Cristo, ela é efetiva, enquanto todos estão pensando na vinda de Cristo, o dia que Ele virá buscar nos ares a igreja, eu quero levar vocês a refletir que a vinda de Cristo definitiva na sua vida, se não acontecer enquanto você estiver com os olhos abertos, como diz Paulo em Tessalonicenses, que ele vai descrever para os irmãos dizendo que os mortos ressuscitarão primeiros e nós, juntamente com eles, teremos o corpo transformado em glória e subiremos.
Olha para você ver que interessante, Paulo disse o nós como participante dele dos vivos. Ele diz, e nós, juntamente com eles, teremos o corpo transformado em glória. Mas anos depois, Paulo morre. Lá em Pedro diz que um dia para Deus é como o quê? E 1000 anos. Lembra que eu disse sobre ignorância? O versículo começa dizendo assim, não sejam ignorantes. Não ignore o fato de que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sabe o que isso está querendo dizer? Que para Deus não existe tempo. Deus não está esperando nada concluir. Para Ele, está diante dele o tempo é insignificante. O tempo é tão insignificante para Deus que diz Isaías que Ele é Pai da eternidade. Então abra comigo em 1 Coríntios capítulo de número 15. Vou iniciar com um único versículo. Primeira Coríntios, capítulo de número 15. O verso de número 58. Diz assim: portanto, ou por isso, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes no quê? Na obra do? Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vamos ler de novo? Portanto, meus amados irmãos, sedes o quê? Sempre o quê? Sabendo o quê? O apóstolo Paulo está concluindo a sua primeira carta aos Coríntios, em que ele recorre a inúmeras correções da igreja, começando desde os primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 3, definindo quem é a peça principal da salvação deles, e que eles não deveriam estar apoiados em homem algum. Capítulo 5, ele exorta contra o pecado interno e imoral em que estava acontecendo entre eles e que era necessário dispor ou tirar do meio deles aqueles que cometiam aquele tipo de pecado, que era o ponto de ter relação com a esposa do pai. E ele começa a desenvolver inúmeras instruções na carta de Coríntios, corrigindo aquilo que ele recebe de informação. Você vê a postura das mulheres e dos homens no capítulo de número 11, você vê no capítulo de número 12 a instrução sobre os dons espirituais. Ele começa o capítulo 12 falando, não quero que sejam ignorantes. Capítulo de número 10 também, ele começa dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele combate a ignorância deles. Capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. Capítulo 13, ele restaura a consciência daquele povo sobre o dom maior, que é o amor, e que não é um sentimento, mas alguém propriamente, que é Cristo e a obra efetiva dele em nossa transformação de natureza. Capítulo 14 de profecia, e capítulo 15 ele começa a falar sobre a conclusão de nossa herança. E quando ele está finalizando o capítulo 15, ele chega a dizer, olha, portanto, amados, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É importante ser definido para você o que realmente é a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? Tem gente que diz, eu vou ajudar na obra do Senhor. Eu vou cooperar na obra do Senhor. Eu estou fazendo a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? Isso dentro das religiões está subjetivo. Cada um compreende obra do Senhor dentro do seu formato. Tem aquele que acha que vai tocar e está fazendo a obra do Senhor. Tem aquele que acha que ser como se fosse um empregado dentro da igreja, estaria fazendo a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? Tem pessoas que acham que ter cargo está fazendo a obra do Senhor.
Tem gente que acha que porque é pastor, é bispo, presbítero, diácono, está fazendo a obra do Senhor. Primeiro precisa se definir o que é a obra do Senhor, para que a firmeza e constância de nossa fé seja realmente estabilizada em algo concreto. O que é a obra do Senhor? O próprio nome diz, a obra de quem? Do Senhor. A execução própria do próprio Deus. Algo que Ele mesmo executou e estabeleceu como vontade. Por exemplo, o sacerdote Caifás, ele era um sacerdote do Senhor? Não. Mesmo fazendo parte da tradição sacerdotal, sendo ele contrário a Cristo, ele querendo tirar Cristo do meio do caminho dele. Ele era alguém em referência à verdade de Deus? Não. Quem não se lembra do sacerdote Eli? Ele estava fazendo a obra do Senhor? Não. Mas ele estava no templo, fazendo sacrifícios, vestindo roupa sacerdotal, fazendo tudo que um sacerdote faz. E era reconhecido como sacerdote, visto como sacerdote pelo povo. Qual é a obra do Senhor? O que é a obra do Senhor? Se isso não ficar definido, talvez alguém possa subir num púlpito, se tornar um pastor, ter uma denominação, ter aqueles membros nomeados dentro daquela instituição, ter toda aquela hierarquia, presbítero, diácono, obreiro, bispo, e aí vai, e mesmo assim não fazer e nem cumprir a obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? O Senhor Jesus, em João capítulo de número 4, depois que ele tem um momento de relação, de diálogo com a samaritana, logo depois ela vai anunciar aquilo que ela viu, os seus discípulos voltam até ele e veio trazer a ele algo para comer. E eles disseram, Senhor, coma, é importante que o Senhor coma. Ele disse assim, olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não podem me dar. A minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. A obra do Senhor no Senhor Jesus era cumprir a vontade do Pai. E isso estava produzindo sobre ele uma entrega tal que ele não tinha tempo para mais nada. A vida dele estava voltada a uma coisa extremamente objetiva. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquele dia que você está no seu trabalho, se você trabalha por conta ou você trabalha por produção, em que você precisa produzir um resultado e que você abre mão de um horário de almoço, abre mão de um horário de café, às vezes abre mão de um descanso, sabe aquele dia intenso? Porque você tem uma demanda e quando você olha para a sua vida e as suas ocupações, você prioriza a sua demanda, sabe esses dias? Sabe quando você está pensando assim, olha, esse final de semana eu vou passear, só que você talvez como autônomo ou trabalhando por produção, chega para você, aí você olha e diz, não posso deixar de fazer o trabalho, vou adiar esse final de semana para produzir aquilo que eu tenho que produzir. E a pessoa se priva, ela priva do descanso da família, ela se priva do almoço. Ou se você está indo fazer alguma prova para a faculdade, ou fazer um ANEM, né? Não é nem ENEM, esse ANEM que o governo solta aí você vai lá e vai estudar, aí está todo mundo, talvez a família vai para uma casa de um parente e você diz, eu não posso ir que eu tenho que estudar para o Enem, eu não posso ir que eu tenho que estudar para a prova. Quantas pessoas que quando pegaram o seu diploma, o que antecedeu isso? Porque você vê pessoas que falam assim, ai fulano agora está metido, formou. Aí você vê aquele fulano que formou, passou finais de semana, noite adentro, comendo livros, estudando, enquanto o outro estava fazendo coisa e está olhando e fala assim, olha, formou. Então existe um investimento dentro de um propósito. O Senhor Jesus tinha um objetivo. E ele chega a dizer para eles, olha, o campo está branco. Já está no tempo de colheita, não posso perder tempo. E ele estava falando sobre o tempo que ele tinha na anunciação do Evangelho. Então ele adia comer, ele adia dormir, ele adia descansar, ele começa a se entregar intensamente. E isso não se resume nele, depois que ele morre, ressuscita, ordena os seus apóstolos, aparece para
para Paulo no caminho de Damasco, e tanto Paulo e os demais apóstolos começam a ter uma vida extremamente restrita, porque eles estavam pesando as coisas que deveriam fazer e o tempo que eles tinham para fazer. E Paulo, descrevendo isso, ele começa a dizer, olha, enfrentei muitas prisões, muitos açoites, em muitos momentos passei fome, em outros até jejum. Tem gente que acha que o jejum do texto é o Senhor Jesus tirando metade do dia para ficar sem comer. O apóstolo Paulo tirando metade do dia para ficar sem comer. Mas o jejum ali era uma condição de que ele tinha vontade de comer, mas não tinha tempo para comer. Ele não tirava tempo para comer, porque a demanda era demais. Então, assim como a pessoa, para integrar um resultado, abre mão de almoço, abre mão do lanche, abre mão do final de semana, o cara, para passar na prova, abre mão do final de semana, da noite, da diversão, assim Cristo abriu mão das coisas dessa vida para um resultado muito mais excelente. Assim também como os apóstolos, que não foi por nenhum tipo de insanidade, não, foi por uma consciência, eles abriram mão de toda uma vida regalada, tranquila, para uma demanda muito maior. Paulo sempre citava a eternidade como grande objetivo, foi cantado aqui, Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, não as que são da terra. Aí ele diz, porque a vossa vida está guardada em Cristo e em Deus. Ele começa a dizer sobre uma herança eterna. O próprio Senhor Jesus disse, olha, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem, consome, onde o ladrão rouba. Ele começa a falar sobre estas coisas, e começa a apontar sobre a eternidade. Todos que estão aqui têm um objetivo muito maior do que a mediocridade do dia a dia da vida. Todos nós fomos chamados para apontar os nossos olhos para uma coisa muito maior do que a medíocre rotina de nossas vidas, aonde nós nos sufocamos, nos cansamos e muitas das vezes nos desfalecemos pelo nosso ânimo. Por quê? Porque não temos o olho objetivo no resultado. Você vai ver que a pessoa, como eu disse, ela estudou, ela leu, porque ela estava pensando na prova, teve um bom posicionamento, ele precisou ali trabalhar e conseguiu entregar o serviço no final do mês. E quando nós pensamos que os cristãos deveriam estar olhando para o resultado final, a vida eterna, aquilo que Cristo virá nos levar, e aquela vinda de Cristo, que como eu disse para você, engano seu, não está tardando. Para alguns aqui, não vai passar 2 anos e nem 10. Então, assim como a prova é emergencial para aquele estudante, assim como que a produção daquele serviço é emergencial para o trabalhador autônomo, assim também a nossa herança celestial é emergencial. E tem um detalhe, o aluno sabe o dia da prova, o trabalhador sabe o dia de entregar o serviço. Eu quero te perguntar, que dia que o seu Senhor vem? É disso que aponta o propósito das Escrituras de Paulo. Ele começa, tira, no capítulo 5 ele fala, no capítulo 2 e 3 ele, não tem ninguém maior do que ninguém, aponte para Cristo, ninguém é melhor do que ninguém, porque um rega, um planta, mas é Deus que dá o crescimento. No capítulo 3 ele fala assim, ó, muita gente vai construir muita coisa em cima disso, mas a adversidade vai destruir tudo. Capítulo 5 ele tira esses adúlteros do meio de vocês, esses que fazem essas coisas e ainda depõem contra o evangelho, tira do meio de vocês. Ele começa a dar correção à mulher, ao homem. Capítulo 10 ele fala da unidade. Capítulo de número 11, ele dá correção à mulher, ao homem. Capítulo 12, ele fala dos dons espirituais para que a igreja seja madura no conhecimento. Capítulo 13, ele fala sobre o amor. 14, ele fala sobre a profecia, como é importante a igreja estar voltado à profecia das Escrituras. E no capítulo 15 ele começa a fortalecer a profecia do capítulo 14, dizendo que Cristo morreu conforme as Escrituras e ressuscitou conforme as Escrituras. Ele começa a fortalecer isso e começa a falar da promessa. Ele está pregando ou doutrinando essas pessoas para a vida eterna. Olha, eu e você precisamos observar que Cristo está voltando e não vem com essa que está demorando, porque você alguns anos atrás tinha cabelo preto e agora não tem mais. Você conseguia
correr, agora não consegue mais. Você não tem a mesma disposição física. E tão pouco pode dizer o quanto vai viver. E esta é a prova que Cristo vai voltar para nós mais cedo ou mais tarde. Assim como o homem na TV anunciou, olha, a Terra não vai durar 1 milhão de anos ou 100 mil anos, não lembro a data. Isso não me afetou porque eu sei que para mim vai durar menos. Eu não estou preocupado se Jesus vai voltar daqui 100 anos ou 200 anos. Eu sei que para mim vai voltar antes. Então eu não vivo uma vida como se Cristo fosse voltar daqui 200 anos. Então ele diz, volta aí em 1 Coríntios, capítulo de número 15. O verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes o quê? Sempre abundante na obra do Senhor. Qual que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é Ele enviar o seu Filho, em semelhança da carne, habitar entre nós, anunciar o seu reino, ser pregado no madeiro, ressuscitado ao terceiro dia e justificar todo aquele que nele crê. Esta é a obra que Noé não pôde fazer, a obra que Abraão não pôde fazer, Isaac, nem Jacó, nem José, nem Isaías, nenhum dos profetas, a obra que ele mesmo efetuou. Nós cantamos aqui o que diz as Escrituras, dizendo que tu verás o fruto do seu penoso trabalho, e se? O trabalho de quem que foi penoso? O de Cristo. Que sendo sem culpa e nem pecado, foi contado entre os pecadores e os culpados, para que os culpados fossem justificados de seus próprios pecados. Esta é a obra. A obra de Deus não é dar casa para ninguém, não é dar carro para ninguém, não é dar viagem para ninguém. É para dar para o pecador sentenciado ao inferno a única chance que ele tem é que na remissão de seus pecados, sendo justificados, ser contado entre os filhos de Deus e entrar para a eternidade. Esta é a obra de Deus. Então ele diz, ser firmes e constantes. E por que ele está dizendo isso? Ele começa o versículo dizendo, portanto, como se fosse assim, olha, diante disso, ou por meio disso, ou por causa disso. Ele está dizendo, portanto, por meio disso, por causa disso, meus amados irmãos, sedes firmes e por causa de quê? Pelo meio de quê? Ele começa a falar sobre a distinção de um ser eterno para um ser terreno. O verso 40, olha o que ele diz. E há corpos celestiais e corpos o quê? Terrestre. Mas uma é a glória do celeste e a outra é a glória do terrestre. Ele começa aqui a fazer alguns comparativos entre os animais, o corpo humano. O verso 41, ele diz que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Ele começa a dizer, olha, cada corpo tem a sua glória. No verso 40 ele define que o celestial tem uma glória e o terreno tem outra glória. Parafraseando isso, eu vou pegar a circunstância que o Senhor Jesus começa a dizer acerca dos hipócritas. Ele chega a dizer assim, quando orares, lá em Mateus, lembra que ele vai dizer isso? Quando orares, não seja como os hipócritas, que ficam aonde? Nas esquinas, para serem vistos. Diz que eles já receberam a sua recompensa. É a glória deles. Buscando a glória uns dos outros. Há muito cristão que busca glórias terrenas. Talvez você não saiba, mas existem pessoas que servem a Deus para ver o que Deus pode dar para ele. E existem centros religiosos
que promovem circunstância para atrair a ganância daqueles. Quando se faz uma campanha de prosperidade financeira, e que coloca lá o cartaz com carro, casa, viagem, está falando para aquele assalariado lá que está com 20 currículos no Cine, dizendo assim, olha, se você trouxer o seu dinheiro, você vai andar nesse carro, você vai ter esta casa. Paulo diz em Colossenses, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, celestial. E o que são as coisas lá de cima? Você já viu descendo carro do céu, geladeira do céu, casa do céu? Não. O que desceu do céu para nós foi Cristo com sua salvação. Ele disse, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3,13. É Ele que desceu do céu. Buscar do céu é buscar a vontade do Pai. Buscar a vontade do Pai é buscar a obra do Pai. E onde está a sua obra? Ele diz sobre o cumprimento. Enquanto vieram até o Senhor Jesus, ele vai dizer em Mateus 22, sobre os 2 grandes mandamentos: amarás o quê? O Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus é o fruto do Espírito. É amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. E contra essas coisas não há lei. A obra de Deus é a nossa regeneração. O homem caído, falido, transformado essencialmente em filho de Deus, sendo aperfeiçoado de glória em glória, de fé em fé, dia após dia, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o Evangelho, cheios do Espírito Santo. Isso tudo é a obra de Deus. Ele diz... Então ele está concluindo, olha, vocês estão vendo que há distinção entre o celestial e o terreno, e quando vocês forem totalmente revestidos daquilo que não pode se corromper, vai ser tragado a morte definitivamente. A morte não terá mais vitória, ninguém mais morrerá, ninguém mais sofrerá. Aí ele vai concluir, então, portanto, sede firmes e constantes e sejam abundantes nesta obra. Qual obra? A vossa regeneração, a vossa santificação, o vosso aperfeiçoamento, o cuidado de um para com o outro, a vossa oração, a vossa santificação, a vossa compreensão da palavra, abundância em tudo aquilo que é a obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo em Efésios estava adiantando para a igreja o quanto eles precisavam orar. Em Tessalonicenses ele diz orar sem cessar. Em Efésios ele chega a dizer assim, orando em todo o tempo. Porque assim como um aluno está preparando para uma prova, ele estuda o livro todo o tempo. Assim como um empregado para entregar um serviço trabalha todo o tempo, assim também um cristão que vai encontrar com seu pai precisa orar todo o tempo. O Senhor Jesus deixa bem claro nas Escrituras, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Agora foi dado à igreja o trabalho, o Filho trabalha até agora e você deveria também. Se Cristo orou intensamente, você deveria orar intensamente. Se Ele teve dedicação para com os próximos, você deveria ter dedicação. Se Ele tem vivido uma vida de aperfeiçoamento e crescimento, como diz em Lucas, capítulo de número 2, você deveria também, porque Cristo sabia o que havia de vir. Ele chegou, nasceu e cresceu sabendo que ia morrer. E ele começa a trabalhar para isso. Orando, pregando, não tendo tempo para nada. Porque ele tinha algo programado. A vida dele estava cronometrada. Ele tinha tudo que ele precisava fazer e o tempo que ele precisava fazer. Ele não poderia ir para a cruz com nada em pendência. Então ele vive os seus dias para cumprimento da vontade do Pai. Ele chega a dizer em João, olha, o Pai está sempre comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ele diz que veio cumprir a vontade do Pai. Ele não cumpriu isso um dia, ele não cumpriu isso 2 dias e ficou uma semana. Você já parou para pensar Cristo na mesma condição que alguns, dizendo assim, eu até creio, mas eu estou tão desanimado. Você já parou para pensar a possibilidade de um Cristo desanimado na fé?
É impossível. Sabe por quê? Ele tinha plena conclusão das coisas que viria. Então ele morre na cruz e ressuscita. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no verso de número 2, ele diz para nós, olhando para quem? Vá comigo, Hebreus 12, 2. Diz assim, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador do quê? Apegue-se ao detalhe, não ignore o detalhe. O qual, pelo gozo que lhe estava o quê? Então ele tinha uma alegria proposta, futura. O que ele fez por essa alegria proposta? Suportou a cruz, desprezando a afronta. Resultado disso, assentou-se aonde? Então olhe para Jesus nesse aspecto, o gozo que lhe estava proposto. Há um gozo proposto para nós que talvez você não consegue mensurar, fazer a dimensão disso. Pega os dias felizes da sua vida, pega os momentos felizes do seu casamento, nascimento do seu filho, a conclusão de algum curso, algum ápice financeiro que você possa ter, alguma satisfação de saúde, tudo. Pegue tudo isso, isso não pode ser comparado com a alegria e o gozo que nos está proposto. O que nos está proposto não é transferir de uma sociedade, de um país de terceiro mundo para um país de primeiro mundo. A nossa transição não é meramente territorial, não é você sair do Parque São João para ir para uma outra cidade, viver uma outra cidade. As pessoas acham que a eternidade é você sair daqui para uma outra cidade, pela má interpretação das Escrituras. Tem gente que acha que tem lote no céu, tem casa no céu. Não é isso. O que está proposto para nós? Participarmos essencialmente da estrutura de quem Cristo é. É por isso que o Senhor Jesus escreve a João em Apocalipse dizendo, ao que vencer farei parte do meu templo. João capítulo 2 diz que quem é o templo? Cristo. Fazer parte do templo é fazer parte de Cristo. O que está proposto para os salvos é algo muito mais além do que habitar um lugar. É estar em Deus e em Cristo por toda a eternidade. Talvez eu falando e tentando expressar e mesmo querendo desenhar isso, talvez você não consiga mensurar a grandeza disso. Então, tendo por base a grandeza do que é estar em Deus, em Cristo por toda a vida, tenha certeza que qualquer fraqueza e limitação ou desânimo que você possa ter é uma grande ofensa diante da cruz de Cristo para a promessa proposta para você. Você não tem noção do que está preparado. Você não faz ideia do que é. Eu comparo a cegueira de muitos nos dias de hoje como uma brincadeira que quando eu era novo eu via muito no programa do Bozo. Você lembra do programa do Bozo? Quem lembra aqui? Só os velhos, olha. Um monte de povo velho. Minha época era Bozo, né? Tinha também o programa do Sérgio Malandro. Eles colocavam o cara dentro da cabine, punha a orelha assim, um tampão, né? Ficava ele de costa dentro da cabine, aí tinha lá a bicicleta, a TV, e eu era criança, ficava a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta. Aí, você quer trocar esse balão por essa bicicleta? Ele, sim! Aí, você ficava feliz por ele, eba, ele conseguiu a bicicleta. Aí depois ele falava assim, você quer trocar essa bicicleta por essa bola furada? Sim! Você, não faça isso. Você ficava desesperado por ele, né? A derrota dele era a sua derrota, não era assim? Eu vejo hoje os cristãos fazendo esta brincadeira diante do Evangelho. Você quer trocar a eternidade com Deus, a natureza divina em parte de você, você tendo conhecimentos eternos de toda a plena vontade de Deus, desfrutando da eternidade em sintonia completa com a existência de Deus, ou você quer trocar isso por uma vida medíocre? Aí muitos tampam o ouvido para a verdade e dizem, sim! E eu daqui me desespero, como me desesperava quando criança na frente da TV.
Eles estão trocando, sem ter noção do que está trocando. E você desesperado na TV, chegar na frente da TV, não faça isso. Mesmo sabendo que ele não está te ouvindo, você ficava, não faça isso. Eu ficava assim, não, volta lá, a bicicleta é mais legal. E assim também eu fico aqui vendo muitos dizendo, não quero, ou sim quero, e eu fico desesperado, dizendo, não faça isso, você não sabe o que tem por vir, as pessoas deixando a oração, deixando as escrituras, deixando a vida de fé, eles vão se definhando, e você dizendo, não escolha isso, e eles com os ouvidos tampados, sempre dizendo sim para aquilo que era para dizer não. Sabe por quê? Pelo um detalhe, eles não estão observando a grandeza do que está sendo proposto para estes, foi proposto a salvação, e por isso que eu te digo hoje aqui, com toda essa ousadia e coragem, que o que está proposto para o celestial, são coisas celestiais. Quem são atraídos pelas coisas terrenas são os terrenos. Quem são atraídos pelas coisas celestiais? Os celestiais. Então o meu convite é que você se torne celestial, a natureza daquele que veio do céu, para que você seja firme e constante. Você não sabe quando vai acontecer, o que está acontecendo. Você não tem noção do que neste exato momento, na eternidade, está proposto para nós. Uns deixam a proposta da eternidade por desejos carnais. Pessoas que ouvem o Evangelho e optam por ser adúlteros. Eles optam por ser adúlteros. Eles tiram tempo para ser adúlteros. Eles não tiram tempo para orar. Eles não tiram tempo para se arrepender, mas tiram tempo, dedicam tempo para ser adúlteros. Eles não tiram tempo para falar o Evangelho, mas tiram tempo para mentir contra a verdade. Dedicam vida para isso. Mas eu tenho uma mensagem para você, celestial. Você está rodeado de um mundo, e nesse mundo há todo tipo de tentação. Por que a tentação vem a nós? Porque nós conhecemos a carne. E sabemos o prazer que a carne nos dá. E por isso que a oração do Senhor Jesus, ao nos instruir, é para sermos livres do quê? Da tentação. 1 João diz que o mundo jaz no maligno. Entenda que aquele que estava só rodeando uma árvore, agora rodeia toda a terra. Ele agora investe tudo para que você não faça parte disso. Então, sedes firmes e constantes, combate a nossa frieza de fé. Veja quão importante você ser fervoroso. Talvez há muitos de vocês não entendem o que é ser fervoroso. Estão virando crentes meramente racionais, lógicos. E tão pouco fervorosos. Não tem uma fé fervorosa. Parece que falar de fervor para alguns é quase pecado. Fervor é sinônimo de coisa errada. Não, fervor é sinônimo da verdade pulsando em você. Ser fervoroso. Veja o fervor que acontece na própria vida de Abacuque. Ouvi a sua palavra e temi. Ele se torna um homem fervoroso. Se o Evangelho de Cristo adentrar em você, te fará fervoroso, aceso. O seu peito queimará de alegria e satisfação. Há pessoas que não têm gozo, alegria, fervor algum. Ontem eu comentava com os irmãos, mais de 20 anos de convertido que eu tenho 19 anos que eu pastoreio, só que entre os irmãos, desde a época da Novos Tempos, lá vai 14 anos, pregando, orando, servindo aos irmãos.
por nenhum salário, por nenhuma recompensa financeira, não tenho nada disso, para um único objetivo. Estou me preparando e preparando alguns para o resultado final de nossa herança, porque Jesus não vai voltar para mim daqui 200 anos, Ele vai voltar para mim daqui uns anos. E eu, como aquela criança atrás da TV, gritando para a TV, dizendo, não escolha isso. Grito novamente a vocês que insistem em não me ouvir, não escolha isso. Escolha em amar ao Senhor. Vida de oração é escolha. Vida de serviço à congregação é escolha. Você não ora por escolha. Quem está amarrando a sua mão? Quem está pondo prendendo a sua boca? Não tem um canto para orar. Não, encheram minha casa de prego. Eu não posso nem ajoelhar. Qual é o motivo? Por que alguém escolhe ver qualquer lixo na TV e não escolhe orar? Porque é uma escolha. Você é resultado das escolhas. A pergunta é, como ajudar alguém que só faz a escolha errada? Mude as escolhas. Eu queria tanto ser um servo de Deus, queria nada. Muda de escolha. Quando alguém está querendo ser jogador de futebol, ele vai enfrentar avaliação, ele vai de estado para outro estado, vai tentar carreira de futebol. O cara que quer ser cantor, já viu? O cara está lá no sinal de trânsito. Esse dia para trás eu parei no Eldorado, vi um cara com um chapelão, um violão, e está aqui o meu CD. Eu não escutei, mas comprei. Me dá esse negócio aqui, quanto é que é? O que você quiser me dar, eu dou R$5. Por quê? Porque ele está querendo ser músico e está lutando para isso. Aí você vê os crentes dizendo assim, eu quero ir para o céu, eu quero ser servo de Deus. Quais são as escolhas? Mas para o celestial, ele vive exclusivamente uma escolha. Então te digo, seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não vai ser em vão. Não vai ser em vão a vida de oração, não vai ser em vão a vida de congregar, não vai ser em vão a vida de leitura bíblica, não vai ser em vão. Você talvez está vivendo uma vida vã, vazia. Cantamos aqui que não foi nem com prata e nem com ouro que fomos tirados da nossa vã maneira de viver. Então deixe essa vida vazia. Se envolva com as coisas que edificam, com aquilo que glorifica a Deus. Haja como alguém que glorifica a Deus. Fale como alguém que glorifica a Deus. Vista-se como alguém que glorifica a Deus. Relacione-se como alguém. Ore como alguém que glorifique a Deus.